Programa Café Corporativo. Um oferecimento. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Éticos, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando com o Dr. Robertson Emerenciano. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Robertson. Olá, Aguinaldo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com os seus ouvintes, a grande audiência que vocês têm. E a ideia hoje é trazer um pouco de esclarecimento, um bate-papo aqui para a gente falar desse tema importante hoje em dia, que é a questão tributária e essa reforma que dessa vez é para valer e realmente ela vai começar. O Dr. Robertson Emerenciano, ele que é advogado formado pela PUC de Campinas, com pós-graduações na área empresarial e tributária, é também mestre em Direito pela PUC São Paulo e professor de Direito Societário. Ele aprofundou seus estudos na Universidade da Califórnia, em Davis, onde obteve sua licenciatura em Transações Internacionais. É sócio do escritório Emerenciano Baggio e Associados, onde atua nas áreas societária, M&A e arbitragens, assessorando empresas e empresários no direito empresarial. E o Robertson, a família Emerenciano, é sempre muito bem-vinda aqui, porque nós já tivemos aqui o Adalto, a Fernanda, agora o Robertson, e são para nós uma referência em direito. Muito bom. E o que realmente muda nessa reforma? Tem muita mudança, Robertson? Tem bastante mudança, sim, Aguinaldo. Essa reforma tributária foi discutida durante muitos anos, né? Se tentou em várias vezes mudar o regime tributário no Brasil, que é muito complexo para as empresas têm que manter uma estrutura muito grande, muitas obrigações acessórias, e isso sempre foi um custo, o custo de gestão desse tributo, fora a complexidade de termos vários tributos aqui no Brasil. Então a reforma pretende simplificar esse processo, reduzindo o número de tributos, substituindo alguns tributos atuais pelas novas contribuições e impostos que foram criados pela reforma tributária. Então ele vem para simplificar, não necessariamente para reduzir tributo, né? A expectativa é simplificar e também manter um princípio de neutralidade fiscal. Isso a legislação previu, uma neutralidade fiscal significa dizer que a implementação da reforma não deveria custar mais do que algumas médias históricas de tributação. Isso é o que está previsto na lei, mas só vamos saber se realmente há uma neutralidade fiscal com o final da implantação da reforma tributária, que vai acontecer somente em 2033. Então ela vem para simplificar, mas nós temos um período longo de transição, de cerca de 7 anos, onde as empresas, de uma maneira geral, vão ter que conviver com o regime antigo e o regime novo. O regime antigo será gradativamente reduzido e o regime novo será gradualmente acrescido para que eles convivam e possam ser feitos muitos testes de sistemas, testes nas empresas, adaptação nas declarações de pessoas físicas. Então, durante um tempo, haverá aí um duplo controle nessa tributação. E quais são as principais características, doutor, dessa reforma? Essa reforma muda principalmente os impostos sobre o consumo, adotando no Brasil o sistema do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é utilizado em muitos países e tende a neutralizar o acúmulo dos tributos a cada etapa de fabricação. Então, ou de produção ou de serviço. Quando você compra uma matéria-prima, você paga imposto, você industrializa, manda para outro, até chegar no consumidor. Sim. Hoje, a cada etapa dessa cadeia produtiva, seja de bens ou de serviços, você acresce um pouquinho de tributo dependendo do seu regime. O IVA tende a fazer com que você recolha tributo somente sobre a parcela e efetivamente agregada e que o consumidor final, destinatário final daquele produto, é quem realmente tem o encargo completo. Para que isso possa acontecer, os tributos que estão sendo substituídos serão o PIS, COFINS, o Imposto de Importação, o IOF, também em algumas operações de seguro, e PIS e COFINS também na importação, né? Hoje a gente paga PIS e COFINS na importação. Então são esses os principais tributos que serão alterados pelo ingresso de novos tributos em substituição. Então, para substituir os tributos federais, nós teremos um novo imposto que vai chamar CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que se destina a remunerar o governo federal, no lugar do PIS e COFINS. E nós teremos um outro imposto
que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e esse IBS vai substituir o ICMS e o ISS, que hoje são destinados aos estados e aos municípios. Então nós teremos, a princípio, na tributação sobre o consumo, apenas 2 impostos, a CBS e o IBS. Será mantido o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre lucro, o imposto de importação. Esses não estão sendo alterados nesse momento. Está sendo alterada a tributação sobre consumo. E esse imposto novo, em alguns regimes, ele continua vindo em uma única DARF, por exemplo, no caso do Simples, ou ele muda isso também? A parte da regulamentação toda disso ainda não foi feita pela Receita Federal. Então nós estamos nesse momento na parte de regulamentação estrutural e ainda não na regulamentação, vamos dizer assim, operacional do recolhimento. Então nós não temos ainda concretamente as datas, as formas de recolhimento e uma definição como isso será feito. Agora, até o final do ano, deve acontecer muita regulamentação, deve sair bastante regulamentação da Receita, detalhando como as empresas deverão implementar. Até porque a gente já começa a trabalhar com isso a partir de 1º de janeiro de 2026. Sim, a partir de janeiro de 2026 começa uma fase de testes. Como eu falei, nós temos 7 anos de transição para essa reforma tributária. Então, em 2026 já começa a ter uma cobrança de CBS e de IBS em alíquotas, vamos dizer, simbólicas. Nós teremos uma alíquota de 0,9% da CBS e uma alíquota de 0,1% do IBS, que vão poder depois ser compensados com o PIS e COFINS. E para que esse período de teste? Esse período de teste é basicamente para que as empresas possam adaptar sistemas, o governo também possa adaptar, né, toda a estrutura de arrecadação e controle desses tributos. Então, ainda que a reforma não esteja efetivamente implementada, full, né, completa, em 2026 as empresas já deverão fazer as apurações da CBS e do IBS. Sobre pequenas e médias empresas, eu quero dedicar o segundo bloco para isso. Quero falar só disso. Sim. Mas ainda falando das grandes empresas, qual a expectativa do empresário para esta reforma tributária, doutor? Por um lado, se acredita que poderá, de fato, melhorar a simplificação e a administração tributária hoje das empresas. Isso sim é uma verdade. Por outro lado, eu vejo uma certa descrença de que realmente não vai haver aumento de arrecadação, aumento de custo para as empresas. Então essa é uma expectativa, porque os números apresentados pelo governo são todos com estudos em médias históricas, em bases, vamos dizer, agrupadas de arrecadação. Mas tem que olhar a sua empresa, tem que olhar o seu negócio. O seu negócio pode ter uma redução de base de cálculo, o seu negócio pode ter algum tipo de benefício, como por exemplo, a área de saúde tem benefício, a educação tem benefício, atividades profissionais liberais, como empresas formadas por médicos, engenheiros, advogados, dentistas, veterinários, também tem base de cálculo reduzida. Então, cada negócio vai ter um impacto diferente nisso. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalo, então, e voltamos para o segundo bloco já falando sobre micro e pequenas empresas, que boa parte do nosso público está inserido nessa categoria. Eu acredito que nós vamos conseguir ajudar bastante gente. Sem dúvida. Então nós vamos agora convidar o nosso amigo Pelegrino para trazer a dica de segurança do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falarmos da segurança nas piscinas. Estamos próximos do período de calor. Bora se refrescar? A segurança em piscinas é essencial para evitar acidentes. O principal cuidado é a supervisão constante, especialmente de crianças e pets. Nunca devem ficar sozinhos e o adulto responsável deve manter a atenção total, sem distrações com celulares. Instale barreiras físicas, como cercas ou portões, com travas, para impedir o acesso sem vigilância e utilize capas de proteção bem fixadas na piscina. Estabeleça regras de uso, evitando correr, empurrar ou mergulhar em locais rasos. Mantenha as instalações elétricas aterradas e nunca manuseie aparelhos com o corpo molhado. Tenha sempre à disposição boias, coletes e bastões de resgate. Telefone e kits de primeiros socorros, além de conhecer protocolo de reanimação cardiopulmonar.
Cuide da qualidade da água, controlando o cloro e o pH, e verifique ralos e filtros. Use protetor solar. Evite o sol forte entre 10 da manhã e 16 horas e mantenha-se hidratado. Ensine as crianças a respeitar os limites da piscina e, se possível, instale alarmes de imersão. Nossa última dica é lembrar-se de que álcool e piscina não combinam. Com atenção e prevenção, é possível garantir lazer e segurança para todos. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do nosso Café Corporativo de hoje com o Dr. Robertson Emerenciano, falando aqui a respeito do nosso próximo ano que vem com reforma tributária. Sim. Doutor, para as micro e pequenas empresas, o que mudou? As micro e pequenas empresas, Aguinaldo, elas também estarão sujeitas às novas implicações da reforma tributária. Então, IBS, CBS, extinção de PIS e COFINS, tudo isso vai atingir essas empresas. Lembrando que durante 2026 nós temos uma fase de teste, mas 2027 já começa um valendo. 2027 as alíquotas, aquelas que são simbólicas de 1%, elas já sobem para 10%, as alíquotas que são substituídas descem para 90% e assim vai, sobe 10%, 20%, 30%, 40% ao ano até chegar a 100% vai na proporção. No quinto ano. Então elas também serão impactadas. A principal questão das micro e pequenas empresas diz respeito à tomada de crédito. A empresa, a micro e pequena empresa que estiver no regime antigo, no regime que ela não é obrigada a entrar numa declaração híbrida, reconhecendo o CBS, a CBS e o IBS, essas empresas não vão gerar crédito para o seu consumidor, para o seu cliente. E as empresas que atendem principalmente outras empresas, a gente sabe que a empresa compradora quer tomar o crédito do tributo. Então, para essas empresas que atendem outras empresas, que é o mercado que a gente chama B2B, Business to Business, quem atende B2B deverá, provavelmente, adotar o regime híbrido, onde ele vai ficar sujeito às apurações específicas dos novos tributos. Diferentemente do regime das empresas atuais, que recolhem seus impostos pelo DAS, uma guia única onde você tem todos os tributos ali, ela vai ter que fazer um DAS e mais uma declaração, provavelmente, dos novos tributos. Para quem atende mais pessoa física, para quem o seu consumidor final é uma pessoa física, um B2C, como nós dizemos, a questão do crédito não é tão preocupante. Então, essas empresas poderão continuar no regime atual sem fazer uma transição para o regime híbrido. Essa eu acredito que é uma mudança muito importante também. E também tem uma questão que impacta todas as empresas, que é uma implementação da reforma tributária que se chama Split Payment. É um nome em inglês que diz divide o pagamento. O que significa isso? O Split Payment vai pegar o valor do tributo e não vai entrar no caixa da empresa. Hoje entra no caixa da empresa, você depois apura e depois recolhe. A parte do governo, com o Split Payment, nas maquininhas lá e nas operações bancárias já vai direto para o governo. E você vai receber a parcela que é do seu produto ou serviço. Então isso vai afetar também o fluxo de caixa de muita empresa. Quer dizer, tem muita empresa que trabalha com esse fluxo de caixa para pagar o imposto depois, né? E tem as que não pagam. Mais. E tem as que não pagam. Tem as que também recebem e não pagam e lá na frente fazem uma adesão a algum parcelamento e acabam usando um dinheiro de tributo como uma forma de financiamento. Então isso vai ser alterado também e talvez muita empresa não consiga sobreviver. É uma forma de inibir não só a sonegação, como também a inadimplência, como o doutor traz, que já pensando num refis futuro, é isso? Exatamente. Tá bom, mas muda também no sentido da distribuição de lucro para o empresário, né, doutor? Sim, muda também. Há uma outra reforma em curso, que nós acreditamos que vai ser promulgada pelo presidente ainda esse ano, que afeta o imposto de renda para o ano seguinte. Essa nova reforma criou uma tributação sobre dividendos e criou também um imposto de renda mínimo.
Como é a tributação sobre dividendos? Quem receber dividendos ou distribuição de lucros acima de R$50 mil no mês ou acima de R$600 mil acumulado no ano, vai sofrer uma retenção de imposto de renda agora que pode chegar até 10%. Então, se a pessoa recebe R$60 mil de distribuição no mês, sobre esses 10, ela vai ter uma retenção, que compensa com uma declaração de ajuste no final do ano. Lembrando que hoje no Brasil a distribuição de lucro é isenta. Então, mesmo para uma empresa pequena, se ela faturar R$1 milhão, mas tiver uma margem de lucro muito alta e distribuir para o seu sócio R$600 mil, essa parte excedente da distribuição vai ser tributada pelo novo imposto de renda sobre dividendos. E esse ajuste ele pode ser também uma devolução, assim como no imposto de renda, muitas vezes aquele colaborador de uma empresa que é CLT, que paga na fonte, lá no ajuste ele pode ter uma restituição, o empresário também poderá ter. Poderá ter. Tudo vai depender do seu resultado do final de ano. Então algumas coisas são importantes, né? Às vezes diluir a distribuição para você não ter na fonte e ter só no imposto de renda no final do ano, e até mesmo a lei diz que os dividendos aprovados até 31/12 não serão tributados. Então as empresas podem também rever sua contabilidade, fazer um planejamento para que possa aprovar os dividendos ainda esse ano, ainda que venha a pagar nos anos subsequentes. Para isso precisa ter uma contabilidade correta, uma contabilidade completa, porque muitas empresas que estão no Simples, empresas de pequeno porte, né, elas não têm contabilidade bem apurada. Sim. Para você apurar lucro, você vai ter que ter uma boa contabilidade. Mas é uma forma de evitar, pelo menos num primeiro momento, esse impacto. Depois vai ser mais complicado. Além disso, todas as pessoas estarão sujeitas a um imposto de renda mínimo. Pessoas que tiverem um rendimento acima de R$50 mil por mês ou R$1,2 milhão no ano. É isso. Que vai ter um imposto de renda R$600 mil no ano, mínimo, e acima de R$1,2 milhão máximo. Tá. Essas pessoas também terão um imposto de renda mínimo que vai compor tudo que você recebe, a título de salário, de rendimentos de aplicação financeira, de aluguéis, tudo que entrar. Se você tiver uma renda bruta acima de R$600 mil, incide um imposto de renda mínimo também. Então nós temos dois impactos, tributação sobre dividendo, imposto de renda mínimo da pessoa física, que também vai aumentar. E por que isso aumentou? Para compensar a isenção de imposto de renda que foi aprovada pelo governo para os salários até R$5 mil ou até R$7.350 também tem uma redução de imposto de renda. Então essa perda de arrecadação da isenção está sendo compensada pela tributação dos dividendos e pelo imposto de renda mínimo das pessoas físicas. Doutor, rapidamente falando, e aquele empresário que ele está no Simples e ele vai colocando bastante custo na empresa para poder reduzir a margem de lucro, mas na realidade esses custos, antes ele pagava como pessoa física, ele passa a pagar como pessoa jurídica, como por exemplo, gasolina do carro, coisa nesse sentido. É importante nesse caso, Aguinaldo, entender o sistema de tributação da empresa, se ela está no lucro real ou no lucro presumido. As empresas que estão no lucro presumido, isso é irrelevante porque tributa sobre o faturamento. Agora, a empresa no lucro real é um sistema em que você apura faturamento menos despesa igual a lucro, e o imposto incide sobre esse lucro. Muitas empresas jogam despesas que não são da empresa dentro dessa conta. Então, a reforma tributária, para quem está no lucro real, pode ser uma tentação para fazer isso, colocar a escola das crianças, a empregada doméstica, o caseiro, as despesas da casa da praia, do carro, enfim, combustível, viagens. Mas a gente tem que lembrar que isso pode ser, durante uma fiscalização, considerado uma simulação. O fisco vai desconsiderar tudo isso como despesa, porque não é despesa necessária da pessoa jurídica, consequentemente vai lavrar multas, né, juros, multas e tudo no auto de infração. Então, é algo que tem que ser também bem pensado e analisado com a assessoria, com a contabilidade ou com os advogados, se realmente vale a pena o que eu chamo de planejamento tributário. Né? Tá. Não planejamento tributário, porque no fim do dia você pode ser multado e custar muito mais caro. Ou seja, aumenta, né? Vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com mais algumas informações sobre essa reforma tributária. Enquanto isso, vamos ver o comercial da Polix Sistemas de Segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso,
fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular. E tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com o Dr. Robertson Emerenciano a respeito da reforma tributária. E o último assunto que eu quero tratar com você aqui, doutor, é sobre muitas famílias que fizeram seu planejamento sucessório baseado em holdings patrimoniais, ou seja, quando se coloca todo o patrimônio da família num CNPJ para poder distribuir lucro aos seus familiares. Sim. Isso vai ser afetado de alguma maneira pela reforma tributária? Isso também é afetado, Aguinaldo. Houve uma febre de criação de holdings nos últimos anos, né? Hoje qualquer um que pega o seu Instagram é bombardeado com sugestão de planejamento de holdings. E as holdings foram feitas para fins sucessórios, como você falou, facilitando uma sucessão ou um efeito tributário no momento da sucessão. Alguns foram feitos para fins de otimização fiscal, para você pagar menos tributo. Por exemplo, se eu alugo um imóvel na pessoa física, eu pago 27,5% de imposto de renda sobre esse aluguel. Se eu alugo numa pessoa jurídica, eu vou pagar 14% a 15% de imposto sobre essa mesma receita de aluguel. E outros planejamentos patrimoniais foram feitos com aquela famosa figura, né, da blindagem patrimonial, tentando esconder bens, que hoje no direito brasileiro você não esconde mais nada, mas enfim, algumas pessoas fizeram. Então, o planejamento tributário teve sua fundamentação lá atrás, mas isso muda com a reforma, porque com a entrada da CBS e do IBS, isso também vai incidir sobre a receita das empresas. Significa que aqueles planejamentos feitos no passado com fins de otimização tributária, eles terão que ser revistos para avaliar se vale a pena manter uma empresa, um imóvel dentro de uma empresa, se vale a pena continuar alugando pela empresa, se vai ser melhor alugar na pessoa física. E não estou falando só de aluguel, né? Os planejamentos hoje têm que ser revistos, porque dentro de uma holding você pode ter imóvel onde o sócio mora, a própria casa dele, você tem imóveis de aluguel, você tem imóveis que a pessoa comprou para um dia fazer um empreendimento para vender. Veraneios, tem imóveis. Para veraneios, você tem casa de praia, né? Então você pode ter imóveis de renda, imóveis que geram despesa. Isso muda porque um imóvel hoje que, por exemplo, é destinado ao sócio, a reforma também está trazendo um conceito de tributação ficta. Se o imóvel é entregue pela sociedade ao sócio de graça, sem cobrar aluguel, a reforma vai implementar um aluguel presumido nessa empresa. Sim. Ou seja, você tem um imóvel que o sócio mora, ele está tendo um benefício, você tem que reconhecer um valor simbólico de aluguel com base no valor de mercado do imóvel e tributar esse dinheiro que não entrou. Como se a empresa estivesse, de fato, alugando para um terceiro. Né? Então, são questões que têm que ser avaliadas. Isso também, um imóvel que você mora, que está na pessoa jurídica, dificulta você alegar que isso é bem de família. Sim. Apesar da justiça reconhecer que, em certas situações, a holding é bem de família. É outro tipo de proteção. Então, a nossa recomendação é rever todos esses planejamentos. Eu tenho clientes que estão nos procurando e dizendo, olha, eu quero fazer uma holding, vai fazer a reforma, será que eu devo fazer uma holding? A gente diz, espera aí, vamos olhar os seus imóveis, vamos ver como vai ser a classificação de cada um, o que vale a pena ir para uma holding, o que vale a pena ficar na pessoa física ou não. Então tem muitos impactos sim da reforma sobre a questão da holding patrimonial. Sim. Eu acho que só isso mereceria outro café aqui com você, porque bom. Realmente tem bastante coisa pela frente. Então já está convidado para o próximo café. Será um prazer. Tá bom, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Sempre um prazer falar com a família Emerenciano aqui nesse tema. Espero que em breve nós possamos conversar novamente. Certamente estaremos aí. Muito obrigado. E o Café Corporativo fica por aqui e você continua nos acompanhando nas reprises diárias e também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. E aproveite para visitar o nosso acervo com mais de 400 entrevistas do mundo corporativo, empreendedorismo e carreira. Afinal, o Café Corporativo vem para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento. Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Éticos, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.
Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa.